Alô, tudo bem com você? Hoje eu vim falar sobre os casos. Afinal, o que é os casos? O que é esse nominativo, acusativo, dativo, genitivo? Quem são esses caras? Vamos falar um pouco sobre esses elementos. Então, vou abrir aqui os slides. Vamos lá. Vamos falar sobre os casos do alemão. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Thaisa, sou professora de alemão. E nós vamos falar hoje sobre os quatro casos do alemão. Mas, afinal, o que são? Né? Antes de falar dos quatro, né, de cada um deles, vamos falar sobre o que eles são. O que são casos? Se você buscar no Google, né, você vai encontrar definições parecidas com esta que eu trouxe aqui. Um caso gramatical é uma categoria de nomes e adnomes que corresponde às possíveis funções de um grupo de palavras, constituído por um nome ou mais adnomes. Eu acho que essa definição é um pouco confusa, mas vamos entender melhor ela aqui. Vamos destrinchar. Então, a gente tem aqui, ó, que é uma categoria de nomes. Então, um conjunto de nomes, uma porção de nomes que corresponde a possíveis funções. Então, esse conjunto de nomes vão indicar possíveis funções. Que tipo de função que ele está querendo dizer aqui? Funções sintáticas. Então, nós temos um conjunto de palavras que vão indicar função sintática. Por exemplo, artigos. Eu vou ter artigos que vão indicar sujeito, que vão indicar o objeto, que vão direto, o objeto indireto, que vão indicar posse, que vão indicar. hum, não consigo pensar agora em exemplos, mas, enfim, que vão indicar esses elementos, né, essas funções sintáticas possíveis. Ok, então temos aí esses elementos. Então, vamos pensar juntos aqui e entender melhor. Trouxe aqui duas frases em português para a gente entender esses elementos e o que a gente, como que isso funciona, né, dentro na língua e do que a gente está falando. Então, vamos lá. A gente trouxe os dois exemplos. O menino come o bolo de chocolate e a menina bebe o café. E aí, se eu te pergunto assim, quem é o sujeito dessas frases? Quem é o objeto? Né? Você vai responder assim: o menino é o sujeito e a menina é o sujeito. E vai me dizer que bolo de chocolate e café são os objetos. Então, e a gente sabe disso, né? A gente reconhece isso porque a gente tem que menino e menina, aqui nessa frase, é quem pratica a ação. A ação, né, expressa pelo verbo, nos casos aqui os verbos comer e beber. E aí nós temos bolo de chocolate e café como objetos, aquilo que complementa o sentido do verbo, né? Então, o menino comeu bolo, a menina bebe café, certo? Então, temos aí esses elementos. Então, menino e menina, sujeitos, bolo, chocolate, café como objetos, certo? Vamos seguir então. Se a gente fizer uma inversão dessas frases e a gente disser assim, o bolo de chocolate como menino, a gente tem uma inversão também das funções que esses elementos vão exercer dentro da frase. A gente vai ter que o bolo de chocolate é o sujeito e menino o objeto, né? Então, a gente tem, se a gente faz essa inversão em português, a gente altera aí essas funções que esses elementos exercem. Por que que isso acontece? Porque em português, a ordem que a gente ordena as nossas frases, né, de uma forma, no modelo prototípico, que a gente diz, que é de sujeito, verbo, objeto. A gente chama de SVO, sujeito, verbo, objeto. É a forma como a gente organiza as palavras dentro, né, da frase. Normalmente, a gente coloca, no português, as palavras nesta ordem: sujeito, verbo, objeto. Então, temos essa inversão, né? Então, como eu coloquei aqui, então, é a ordem desses elementos que determina essa função sintática, né? A gente
não começa a frase pelo objeto em português. Então, é o sujeito, verbo, objeto. Essa é a ordem que nós, né, falando de português, ordenamos as nossas frases. Então, essa ordem que determina essa função sintática, né, no português. Já em alemão, quem determina essa ordem são os casos. Então, existe no alemão um conjunto de nomes que vão indicar nominativo, que vão indicar acusativo, que vão indicar dativo e que vão indicar genitivo. Trouxe aqui os mesmos exemplos, só passei a frase, as duas frases aqui, passei elas para o alemão. Temos aqui, der Junge isst den Schokoladekuchen e das Mädchen trinkt den Kaffee. Den Kaffee. Então, temos aqui, é a mesma frase. Então, o menino come o bolo de chocolate, a menina bebe o café. Porém, no alemão, se eu faço a inversão, a mesma que fizemos aqui no português, e que aí alteramos funções sintáticas dos elementos, no alemão não tem alteração de sentido, alteração de função sintática, porque eu tenho um conjunto de elementos que indicam que aquele elemento na frase é o sujeito e que aquele elemento na frase é o objeto. Nos nossos exemplos aqui, eu tenho der Junge, der, o artigo masculino, e das, o artigo neutro. Então, temos aqui, e esses dois artigos, der e das, e também o die, que no alemão são três gêneros gramaticais, masculino, feminino e neutro. Nós temos que esses dois elementos estão na função de sujeito. Eles estão na função, eles estão no nominativo. E o nominativo indica a função do sujeito. Os dois elementos que tem ali, né? Den Schokoladekuchen, den Kaffee, a gente tem ali o den. O den é um artigo do acusativo. E o acusativo tem por função indicar objeto direto. Então, ele é o objeto do verbo. Então, a gente tem estes elementos, den Schokoladekuchen e den Kaffee, como objetos aqui da nossa frase. E como no alemão é o caso que vai indicar a função sintática, então essas inversões que a gente faz não alteram a função sintática, porque é o den que está me dizendo que aquele elemento é o acusativo, que é o objeto. Então ele eu posso começar a frase, em alemão é possível eu começar a frase com o objeto pode estar depois, o objeto pode estar depois de um outro elemento na frase, de um elemento temporal, por exemplo. Eu posso falar, né? O menino come hoje o bolo de chocolate. Né? Em alemão ficaria Der Junge isst heute den Schokoladekuchen. Certo? Então, eu posso fazer essas versões porque são esses conjuntos de nomes, essas palavras, que vão indicar a função sintática. E o caso é justamente isso, é o conjunto dos nomes que indicam essas funções sintáticas. E no alemão são 4 casos: nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Coloquei as frases aqui de novo. Aqui nós temos 2 dos 4 casos demonstrados. Como eu comentei, der Junge e das Mädchen tá, estão no nominativo, função de sujeito. Den Schokoladekuchen, den Kaffee, estão no acusativo, função de objeto. Dativo e genitivo têm as funções que eles exercem também. E, então, é isso. Então, com isso a gente chega à conclusão que os casos, eles são simplesmente isso. Uma maneira de indicar a função sintática dos elementos na oração. Então, a gente tem um conjunto de palavrinhas, artigos, pronomes, basicamente isso. Artigos, pronomes, declinações, isso, artigos, pronomes, declinações, enfim, e outros elementos que vão nos indicar, quando a gente olha na frase,
qual que é a função sintática daquele elemento, tá? Então, é isso. E aí, sobre cada um dos 4 casos, a gente fala no próximo vídeo. Muito obrigada. Se você ficou com dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu consigo te ajudar, ok? Tchau!